A história inspiradora de hoje é sobre o encontro entre Elias e Eliseu. O episódio do chamado de Eliseu, narrado em 1 Reis 19:21. Um momento em que a fé, a coragem e a obediência se uniram para mudar o destino de um homem comum. O cenário era o campo árido de Abel-Meolá, onde o sol queimava forte e o solo duro rangia sob o arado. Eliseu trabalhava com 12 juntas de bois, uma ocupação simples, mas cheia de dedicação. Ele não imaginava que naquele dia a rotina seria interrompida por um chamado que o conduziria a uma jornada divina. Elias, o profeta conhecido por encontrar Deus no silêncio e pela coragem diante dos reis, caminhava decidido. Sua missão era clara: encontrar Eliseu e lançar sobre ele o manto de profeta, símbolo de uma herança espiritual. O vento levantava a poeira do caminho, e o arado de Eliseu riscou a terra pela última vez antes da virada que estava por vir. Elias se aproximou em silêncio, colocou sobre os ombros de Eliseu o manto áspero de pele e seguiu adiante sem dizer palavra. O gesto falava por si, carregava o peso da chamada, a responsabilidade do anúncio da vontade divina. "Pai, o que foi isso?", murmurou um dos servos, assustado com a cena. Eliseu, sentindo o toque daquele pano pesado, ficou imóvel. Seu coração disparou. Não era apenas um tecido. Era como se a presença do próprio Deus o envolvesse. Ele correu, alcançou Elias e exclamou: "Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei." Elias, sem parar de andar, respondeu apenas: "Vai e volta, mas lembras-te do que te fiz." Era um modo firme de dizer: "Reflita, pois a decisão exigirá tudo de você." Eliseu se afastou por um instante, olhou para os bois, para a terra que conhecia desde a infância, para os rostos familiares de seus pais. Tudo ali representava segurança, estabilidade e também limites. A luta interior começou. Ele havia sonhado ser um homem justo no campo, cuidar dos seus, manter a fé viva entre simples trabalhadores. Agora o chamado o arrancava de tudo isso. "Senhor", orou em silêncio, "se isso vem de ti, dá-me coragem para não olhar para trás." Aquilo que era apenas um dia comum se transformara em um altar, e o arado em um símbolo de entrega. Com o coração decidido, Eliseu caminhou até os bois, matou-os e usou o próprio madeiro do arado para fazer fogo. O cheiro da carne assada e da lenha queimando subiu entre lágrimas e risos dos trabalhadores. "Por que isso, Eliseu?", perguntou um deles. "Porque o que era meu fica aqui", respondeu o jovem. "Não vestirei o manto de um profeta com os pés presos a esta terra." Foi seu ato de renúncia, sua oração viva. Queimando seu passado, Eliseu inaugurava o futuro. Ele partiu, deixando para trás o conforto, levando consigo apenas o espírito de obediência e o som distante do fogo crepitando nos campos. Elias o observava de longe, impressionado com a rapidez daquela decisão. Quando Eliseu finalmente o alcançou na estrada, o profeta lhe perguntou: "Estás pronto para aprender o que significa servir ao Senhor?" Eliseu assentiu, a poeira cobrindo seus pés. "Não quero apenas aprender", disse, "quero segui-lo, servir-te e ouvir de ti o que Deus me disser." Elias enxergou naquele olhar simples a mesma chama que um dia o fizera abandonar tudo também. "Então vem", respondeu ele, "mas lembra, o caminho do profeta é solitário. Haverá dias em que o vento te parecerá silêncio e Deus distante. Ainda assim é preciso continuar." A longa jornada dos dois começou. Elias, homem mais velho e intenso, falava pouco, mas cada palavra era ensinamento. Eliseu observava e aprendia. Via Elias orar, clamar por chuva, caminhar pelas aldeias levando conforto e advertência. E cada gesto despertava nele mais amor pelo chamado. Certa tarde, ao ver Elias curvar-se em oração sobre um rochedo, Eliseu perguntou: "Tu nunca sentes medo?" O profeta respondeu: "Sinto, sim, mas aprendi que a coragem não é a ausência do medo, é permanecer fiel mesmo tremendo." Aquelas palavras ficaram gravadas no coração do discípulo como inscrição divina. O tempo passou e Eliseu servia a Elias com humildade. Lavava suas mãos, preparava comida e o acompanhava nas viagens. Alguns zombavam do jovem, perguntando por que alguém deixaria as riquezas da família para seguir um homem errante. Eliseu apenas sorria e dizia: "Porque ele carrega as palavras da vida." Em muitas noites frias, dormiam sob o manto de Elias e olhavam as estrelas. Em meio à quietude do deserto, Elias lhe contava histórias dos profetas antigos, e ambos contemplavam o mistério silencioso de Deus.
Cada estrela, dizia Elias, é uma promessa ainda não esquecida. Lembre-se, Deus não chama os perfeitos, chama os dispostos. Quando o tempo da partida de Elias se aproximou, Eliseu sentiu seu coração se apertar. O mestre já falava de modo sereno, como quem sabia que logo terminaria sua corrida. Ao chegarem ao Jordão, Elias dobrou seu manto e tocou as águas, que se dividiram em duas. Eliseu, ao ver o milagre, chorou e sorriu ao mesmo tempo. Pede o que quiseres antes que eu seja levado, disse Elias, enquanto o vento soprava cada vez mais forte. Eliseu respondeu sem hesitar: peço porção dobrada do teu espírito. Um pedido audacioso, mas sincero. Elias olhou surpreso e respondeu: pediste coisa difícil. O céu se iluminou, carruagens de fogo surgiram e o profeta foi levado no redemoinho. O manto caiu, o mesmo manto lançado sobre os ombros de Eliseu anos antes. O discípulo tomou o manto nas mãos, olhou para o rio e sua voz tremeu. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tocou as águas e elas novamente se dividiram. Deus era o mesmo e estava com ele. Foi o sinal que confirmava a sucessão e o começo de uma nova missão. Aquele que lavrava a terra agora lavraria corações. Como Elias havia encontrado Deus no silêncio, Eliseu o encontraria na fidelidade cotidiana. A história do chamado de Eliseu ensina sobre fé e renúncia. Ele nos mostra que o maior milagre não é ver o fogo do céu descer, mas permanecer disponível quando Deus chama. Queimar o arado no tempo atual pode significar abandonar o medo, o apego, o que nos impede de seguir nosso propósito. Há momentos em que Deus lança sobre nós um manto invisível, uma responsabilidade, uma transformação interior, um convite à confiança. A resposta que damos define o rumo da nossa vida espiritual. Hoje, mesmo entre as distrações e incertezas do mundo, o chamado divino ainda ecoa. Nem sempre é audível, às vezes é apenas uma inquietude no coração, um desejo de recomeçar, um impulso para fazer o bem sem buscar aplauso. E a pergunta de Elias ressoa: sabes o que te fiz? Cada um precisa responder em silêncio, com entrega. Talvez o seu campo seja o lar, o trabalho, o cuidado de alguém. É ali que Deus pede fidelidade, que possamos reconhecer o toque do manto e dizer, como Eliseu: eis-me aqui, Senhor. Se você gostou desta história inspiradora, curta e compartilhe com quem precisa renovar a fé e a coragem para seguir o chamado de Deus.